gente, senta, a aula de latim já vai começar. Pra que a gente estuda isso mesmo? Acho que é pra gente aprender a se comunicar com o cachorro. Quantos dias falta pro Natal? Você pergunta isso todo dia, tá parecendo mais um papagaio. É que eu não vejo a hora do Natal chegar pra Papai Noel trazer meu presente. Ana, eu vou te falar pela 1000ª vez. Nós somos órfãos. Nós não temos... Não ovo, não ovo, não ovo, não ovo, não ovo. Mas é bobinha mesmo. Que não ovo que é, menina? Ovo é de galinha. O certo é não osso. E bobinha é você. Osso também é de galinha. Bom dia, classe! Bom dia! O que aconteceu, Ana? Que carinha triste é essa? É que todo ano eu espero o Natal chegar, mas o Papai Noel nunca vem com meu presente. E eu tava aqui tentando explicar pra ela que nós somos órfãos e que ela não tem nem papai, quanto mais Noel. Interessante. Vocês sabiam que uma das origens da palavra Noel vem do latim? Não. Você sabia? Não, também não. Pois é. A palavra Noel tem sua origem na palavra latina natalis, que quer dizer nascimento. O nascimento de quem? O nascimento de Jesus. Crianças, eu tive uma ideia. Deixa eu te contar uma história de alguém que esperou pelo dia do Natal mais do que você, Ana, e no final recebeu aquilo que tanto esperava. Vocês estão prontos? Sim! Vou contar a história e ainda vou ensinar a matéria. Vocês querem ver? Como assim, gente? Vocês querem ou não querem ouvir a história? Sim! Então vamos lá. Há muitos e muitos anos atrás, por volta de 250 a.C., em uma terra muito distante chamada Jerusalém, vivia Simeão, um senhor inteligente, culto e, acima de tudo, muito respeitado na sua comunidade. Ele sabia ler e escrever em 2 línguas, o hebraico e o grego, o que não era muito comum naquela época. Por esse motivo, Simeão foi um dos 70 escribas judeus escolhido pelo rei do Egito, Ptolomeu II Filadélfio, para traduzir da língua hebraica para a língua grega os livros do Antigo Testamento que eram conhecidos naquela época. Simeão recebeu essa importante missão com muita alegria, e por mais que o trabalho de tradução fosse árduo, ele sabia quão importante era essa missão. Afinal de contas, ela possibilitaria que os judeus que falavam grego tivessem acesso à palavra de Deus. Certo dia, enquanto traduzia o livro de Isaías, Simeão se deparou com algo que o intrigou. Em Isaías 7, versículo 14, estava escrito: "Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel." Essa passagem dizia que o Salvador de Israel viria de uma Alma, uma moça jovem, ainda não casada, o que naquela época queria dizer que ela não podia ter um bebê. Então, Simeão logo concluiu que o escriba havia cometido um erro naquela passagem. Como poderia uma virgem ter um bebê? Preocupado em fazer a tradução mais correta possível, Simeão pensou logo em traduzir a palavra Alma como Gaine, que no grego significava uma mulher nova, com pouca idade. Quando Simeão encostou no papiro para alterar o texto, uma voz vinda do céu o impediu e lhe fez uma promessa que ele jamais esqueceria. Aquela voz misteriosa disse que ele não morreria até ver a profecia de Isaías se cumprir. Simeão viveria para ver o Salvador de Israel nascer de uma virgem, assim como estava escrito:
Ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer, Simeão não se conteve e questionou em voz alta: Quem é você? E a voz respondeu: Eu sou o dia que vai raiar, sou a manhã depois da noite. Eu sou a luz que vai brilhar, sou o começo e o fim da. Eu sou o Alfa e Ômega, primeiro e último. Eu sou iluminação, imortais, santa, eu sou a vida que vai nascer, a esperança do que crê. Eu sou a noite a clarear, sou o começo e o fim da. Eu sou o Alfa e Ômega, primeiro e último. Eu sou iluminação, imortais, santa, eu sou aquele que vai nascer. Sou a manhã depois da noite. Eu sou o Alfa e Ômega, primeiro e último. Eu sou imortais, santa, Quando aquela voz foi embora, Simeão não conseguiu acreditar. Será que o cansaço e a exaustão de horas e horas de tradução o teriam levado a pegar no sono? Teria sido tudo isso um sonho?
Simeão inicialmente teve dúvida, mas aquela voz continuava a ressoar em sua cabeça. Não podia ser sonho. Foi tudo tão real. Deus lhe havia enviado uma mensagem e lhe feito uma grande promessa. O Salvador em breve viria, de maneira miraculosa, e ele viveria para ver. Simeão estava radiante de alegria. Uau, que privilégio! Esse momento deveria ser eternizado para que nunca fosse esquecido. Então Simeão escreveu a promessa que Deus lhe havia feito e guardou em um relicário de barro que ele pretendia carregar até o dia que ele estaria frente a frente com o Salvador de Israel. Simeão tentou voltar ao trabalho. Afinal de contas, ainda lhe faltavam alguns livros para transcrever. Mas ele tinha muita dificuldade em se concentrar. Os próximos dias não foram fáceis, mas ao final do 70º dia, ele finalmente concluiu sua missão. Sim, foram 70 dias quase sem dormir ou comer. Mas agora era a hora de honrar a promessa que ele havia feito a Ptolomeu. Os dias que se seguiram esse evento foram dias de muito descanso, pois Simeão estava exausto. Porém, nenhuma semana havia se passado e o mensageiro de Ptolomeu apareceu novamente à sua porta, todo suado e esbaforido. Dessa vez portando notícias inacreditáveis. Ele contou para Simeão que todos os 70 tradutores selecionados por Ptolomeu haviam demorado o mesmo período de tempo para traduzir o Velho Testamento, 70 dias exatos. E o mais incrível, as 70 traduções eram idênticas. Como poderia ser? Estavam todos impressionados. Tal milagre foi mais uma confirmação para Simeão de que grandes coisas estariam por vir e de que ele estaria vivo para presenciá-las. Simeão mal podia esperar para contar para toda a cidade o que lhe havia acontecido. Primeiro, ele foi ao encontro de Sara, sua irmã mais velha, casada com Davi, seu melhor amigo. Simeão não era casado, havia se dedicado ao estudo da lei e ao ensino. Porém, a família de Sara era como se fosse a sua, em especial sua sobrinha Raquel, por quem era absolutamente encantado. Raquel era sua alegria e por ela Simeão fazia qualquer coisa. A história de Simeão se espalhou e em pouco tempo toda Jerusalém já tinha ouvido falar dos 70 tradutores e da milagrosa tradução idêntica dos 70 dias. Não somente os judeus, mas os gregos também acreditavam que tal evento havia ocorrido. Porém, a promessa que Deus havia feito a Simeão não era tão popular. Muitos questionavam a veracidade dos fatos. Por que Deus haveria de fazer uma promessa tão especial para Simeão? A única certeza que todos tinham é que, se Simeão estivesse falando a verdade sobre viver para ver o Salvador de Israel chegar, isso significava que o Salvador em breve viria, e todos também o veriam. Porém, as coisas não correram exatamente assim. Os anos foram se passando e nada do Salvador aparecer. 60 anos se passaram e, para te dizer bem a verdade, ninguém mais acreditava na história de Simeão. Sim, a sua família passou a desprezá-lo, pois sua fama de louco os envergonhava e seus amigos há muito o haviam abandonado. Simeão não teve outra opção a não ser se isolar
e viver uma vida triste e solitária, dia após dia. Simeão já estava com 105 anos, quando certo dia chegou até ele uma terrível notícia. Sua sobrinha Raquel, a quem Simeão tanto amava, havia morrido. Aquelas palavras entraram como flecha no coração de Simeão, que não imaginou viver para ver sua tão amada sobrinha falecer. Simeão viu seus pais, amigos e irmãos partirem, mas isso já era esperado. Afinal, eram todos mais velhos que ele, e Simeão, surpreendentemente, já havia vivido por mais de 100 anos. Simeão estava desolado e inconsolável. Naquela noite, Simeão sonhou com Raquel. No seu sonho, ela ainda era a menina que corria para os seus braços toda vez que o via. Raquel emanava luz e alegria de viver. E agora, ela havia partido. Mesmo sem desejar viver nem mais um dia, Simeão milagrosamente continuava vivo, cada vez mais velho, mais triste e mais segregado. Simeão nem lembrava mais a última vez que havia interagido com outra pessoa. Porém, um dia, quase 50 anos após a morte de Raquel, Simeão encontrou algumas jovens à beira do poço, enquanto buscava água. Simeão evitava ser visto e só ia ao poço em horários que ninguém costumava ir. Logo, ele estranhou a presença das jovens. Uma delas teve compaixão daquele ancião tão debilitado e triste e se prontificou a ajudá-lo com a água até a sua casa. Aquela jovem caridosa se comprometeu a visitá-lo quando pudesse e assisti-lo com as tarefas domésticas, que eram muitas vezes desafiadoras para ele. E não é que a jovem realmente cumpriu o que prometeu? Shira era seu nome, e ela o ajudava sempre que podia, mesmo sabendo que, caso alguém viesse a descobrir, sua boa ação não seria bem vista ou aceita pela comunidade. Shira era simplesmente fascinada pela história da tradução do Velho Testamento e o milagre das 70 versões, mas especialmente pela promessa feita por Deus a Simeão. Frequentemente,
Shira pedia para ouvir novamente a história. Mesmo já sabendo de cada detalhe, ela não se cansava de ouvir. Depois de tantos anos, Shira certamente era a única pessoa que ainda acreditava em Simeão, e por isso ele não se incomodava em repetir a história. Shira tinha certeza que em breve ele veria o Salvador. A certeza de Shira renovava em Simeão a esperança que havia se escondido dentro dele. Os anos se passaram e Simeão já não lembrava mais como era ser sozinho. Shira era uma excelente companhia e sua presença havia resgatado em Simeão algo que ele considerava perdido, a alegria de viver. Infelizmente, essa alegria não durou muito. Alguns anos se passaram e Shira estava prestes a se casar. Simeão, então com 160 anos, recebeu essa notícia com o mesmo sofrimento com que recebeu a notícia da morte de Raquel. A partida de Shira significaria a Deus a única pessoa que acreditou na promessa que Deus fez a ele e que o apoiou quando todo mundo lhe virou as costas. E por falar em promessa, onde estava o tão esperado Salvador de Israel? Para Simeão, aquela história havia chegado ao fim. Simeão resolveu dar a Shira seu relicário com a promessa. Se viver para ver o Salvador significaria viver para ver partir todos os que ele amava, Simeão não estava mais certo se essa promessa era uma bênção ou uma maldição. É isso. Simeão se sentia amaldiçoado. Era como se ele tivesse sido condenado a viver eternamente. E tudo que ele mais almejava naquele momento era a morte. Libertar
Meus queridos, parece que a morte de Simeão não estava nos planos de Deus ainda. Agora só restava esperar. Algum dia, Deus se compadeceria de sua dor e o deixaria partir. Acreditem se quiser, mas Simeão viveu assim pelos próximos 60 anos, sem alegria, sem esperança, sem se lembrar da promessa e ansiando a morte a cada manhã. Até que um dia ele recebeu uma visita inesperada. Uma moça veio até sua porta e, sem nem sequer se apresentar, colocou em suas mãos algo muito especial, algo que Simeão há muito não via. Era o relicário de barro, era o memorial da promessa, eram as lembranças que ele lutava tanto para esquecer, vinda das mãos de uma pessoa totalmente estranha. Quem ela seria? Simeão logo descobriu que sua visita se chamava Nívia, e ela era a filha única de Shira, que recentemente havia falecido. Nívia sabia tudo sobre a história das 70 traduções e sobre a promessa que Deus havia feito a Simeão. E no seu leito de morte, sua mãe a fez prometer que ela procuraria Simeão, devolveria o relicário e o lembraria da fidelidade de Deus. E assim ela fez, e essas foram suas exatas palavras. Uma promessa foi feita, ela disse. Uma promessa inacreditável, que se cumpriria de uma maneira miraculosa. A promessa do nascimento do Salvador, uma promessa que mudaria o mundo. Porém, aquele que prometeu disse: aguarde, eu prometi e eu vou cumprir. Ele não contou quanto tempo levaria, apenas disse: confia em mim. Os anos se passaram e a pessoa para quem a promessa foi feita era zombada e ridicularizada, porque a promessa não se cumpria. Você sabe de quem eu estou falando, Simeão? Simeão apontou para si mesmo. Claramente ela se referia a ele, mas para sua surpresa, ela continuou: não, esse homem foi o profeta Isaías. O mesmo Isaías que escreveu as passagens que você hesitou em transcrever. Ele creu no Deus da promessa e, mesmo sem ver seu cumprimento em vida, ele não se calou. Ele compartilhou o que Deus havia lhe dito e escreveu o texto que você teve a honra de traduzir para o grego. Simeão estava sem reação e ela continuou: a você, Simeão, foi dado o privilégio de ver tal promessa se cumprir. Não importa quanto tempo demore, você viverá para ver a fidelidade de Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não se esqueça, você verá sua salvação. Você foi escolhido. Você é bendito. E terminando de dizer essas palavras, ela se retirou, sem nem dar a Simeão a chance de agradecê-la. Ele sabia que daquele dia em diante, sua vida não seria a mesma. Benedictus qui veni, in nomine benedictus
Depois daquele dia, Simeão entendeu que enquanto se preocupava com a morte, ele deixava de viver a vida que Deus tinha planejado para ele. Deus lhe havia feito uma promessa e ele a iria cumprir. Simeão não sabia quando, mas de que adiantava passar os dias murmurando e se lamentando? E se demorasse mais 100 anos? Ou 200? Ele os viveria de forma miserável, implorando para partir? Simeão estava certo que não era isso que estava planejado para ele. Ele se reergueu, voltou para o convívio da sociedade e se integrou. O início não foi fácil, afinal de contas foram mais de 200 anos isolado. Ele estava assustado, mas confiante de que mesmo sendo velho, algo novo viria. O Deus de Israel sempre foi um Deus fiel ao seu povo, desde o início dos tempos. E com Simeão não seria diferente. Ele passou a servir como voluntário no templo, orientando peregrinos. Também retomou o ensino das Escrituras, o que era algo que fazia com tanta alegria. Diariamente, ele orava no templo e observava com muita atenção cada bebê que passava por lá, trazidos 40 dias após o nascimento, para serem consagrados a Deus de acordo com a lei de Moisés. Por muitos e muitos anos, Simeão viveu uma vida correta e pura. Se vocês abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, verão que Simeão era reconhecido na sociedade por ser um homem justo e piedoso, e todos ao seu redor sabiam que ele aguardava o Consolador de Israel chegar. E ele não era o único. Outros também criam que em breve o Salvador viria, mas a Simeão fora dada a promessa de viver para ver a profecia se cumprir. É claro que seu corpo velho, cansado, já almejava o descanso eterno, mas Simeão continuava a crer, esperar e orar. Lucas também relata que o Espírito Santo de Deus estava com Simeão, e foi esse mesmo Espírito que um belo dia o acordou com uma grande revelação. Certamente a maior revelação da sua vida. Simeão ainda não sabia, mas José e Maria estavam a caminho do templo trazendo o menino Jesus para apresentá-lo ao Senhor, como requeria o costume da lei. Simeão ouviu claramente a voz do Espírito Santo o enviando para a porta sul do templo. Pobre Simeão estava desnorteado. Ele viveu praticamente toda a sua vida aguardando esse momento. O grande dia havia finalmente chegado. Onde quer que eu vá, longe em qualquer lugar, dia após dia, sua luz me guia. Em plena noite, escuto teu chamar. Onde quer que eu vá, longe em qualquer lugar, me põe de pé, me leva além. Sua palavra nunca vai falhar. Bendito Espírito, bendito Jesus, bendito Espírito, bendito Jesus, bendito Espírito. Bem distante além do céu. Simeão
tomou o menino Jesus nos braços e, com muita emoção, disse as seguintes palavras, que no latim ficaram muito famosas: Num dimite servo tuum, Domine. O que, resumindo, queria dizer: ó soberano, cumpriste a promessa que fizeste. Agora, deixa este teu servo partir em paz. E Simeão completou dizendo: pois eu vi com meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória a teu povo de Israel. O pai e a mãe de Jesus ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. E ele vai ser o sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos dele serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. E a promessa de Deus se cumpriu na vida de Simeão. E contigo eu vou, longe em qualquer lugar, o seu favor me alcançou, o meu clamor ouviste com amor. Onde quer que eu vá, longe bem além do céu, sua salvação vai me encontrar. A sua mão está a me esperar. Bem distante além do céu. Nossa, que triste. Na verdade, Simeão esperou muito por esse momento. Então, para ele, foi um momento de alegria ver o cumprimento da promessa e, depois de tantos anos, finalmente poder partir. Esse aí esperou pelo Natal mais do que eu, com certeza. Pois é, te falei. Mas o que aconteceu com Jesus? Ah, essa história eu não vou contar para vocês agora. Só daqui a alguns meses, quando a Páscoa chegar. Mas vocês querem um spoiler? Sim! Ele nasceu, viveu, morreu e ele vai voltar. Queria estar lá pra ver ele nascer, aquele que morreu pra que eu pudesse viver. Queria ter visto a estrela lá no céu, anunciando a vinda do Nico Noel.
vez